Ouve, pois, vós a parábola do semeador. A quem ouve a palavra do reino e não a entende, a esse vem o maligno, e arrebata-lhe o que fora semeado no coração, isto é, o que foi semeado junto ao caminho. O semeado em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e desde logo a recebe com alegria. Mas não tem raízes em si mesmo, é antes volúvel, e quando se levanta uma tormenta ou perseguição por causa da palavra, imediatamente ele se escandaliza. O semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados do século e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e este fica sem dar fruto. Mateus 13:18, 22. Vem em seguida a parábola do joio e do trigo. Propôs-lhes ele outra parábola, dizendo: O reino do céu é semelhante a um homem que semeou em seu campo semente boa. Mas, enquanto a semente dormia, veio o inimigo e semeou o joio entre o trigo, e foi-se embora. Quando a erva cresceu e deu fruto, não apareceu o joio. Aproximando-se do amo, os criados lhe disseram: Senhor, não semeaste semente boa em teu campo? De onde vem, pois, que haja joio? E ele respondeu-lhes: Isso é obra do inimigo. Disseram-lhe eles: Queres que vamos e a arranquemos? E ele lhe disse: Não, para que não suceda que, ao quererdes arrancar o joio, arranqueis com ele o trigo. Deixai que ambos cresçam até a ceifa, e no tempo desta, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, e atai-o em feixes para queimá-lo, e o trigo recolhei-o para encerrá-lo no celeiro. Mateus 13:24, 30. A parábola do semeador e a do joio e do trigo tem muitos diferentes sentidos. Antes de tudo, trata-se naturalmente de contrastar as ideias esotéricas puras com as ideias misturadas com o joio semeado pelo diabo. Nesse caso, os grãos ou sementes significam ideias. Numa passagem, Cristo diz: O semeador semeia a palavra. Marcos 4:14. Noutros casos, uma semente ou grão simboliza um homem. O grão desempenhou um importante papel nos mistérios antigos. A ideia do enterramento da semente na terra, a sua morte e ressurreição na forma de um broto verde, simbolizava a ideia total dos mistérios. Há muitas tentativas pseudocientíficas ingênuas para explicar os mistérios como um mito agrícola, isto é, uma sobrevivência dos antigos rituais pagãos de um povo agrário primitivo. Na realidade, a ideia era evidentemente muito mais ampla e profunda, e foi sem dúvida concebida não por um povo primitivo, mas por uma das civilizações pré-históricas desaparecidas há muito tempo. A semente representava, de maneira alegórica, o homem. Nos mistérios eleusinos, cada candidato à iniciação levava, numa procissão especial, uma semente de trigo num minúsculo vaso de barro. O segredo revelado ao homem na iniciação estava contido na ideia de que ele podia morrer simplesmente como uma semente, ou ressuscitar de muitos símbolos diferentes. Cristo faz inúmeras vezes uso da mesma ideia, e nela há um enorme poder. A ideia encerra uma explicação biológica da série completa dos intrincados e complexos problemas da vida. A natureza é extremamente generosa, quase pródiga nos seus métodos. Cria uma quantidade enorme de sementes para que uma delas apenas possa germinar e a vida possa continuar. Se o homem é visto como uma semente, a cruel lei que o ensinamento evangélico continuamente enfatiza se torna compreensível. A grande maioria da humanidade é palha, que deve ser queimada. Cristo volta com muita frequência a essa ideia, e nas suas explicações, a ideia perde a crueldade, porque se torna claro que, na salvação ou perdição de cada ser humano, nada existe de pré-ordenado ou inevitável, que tanto uma como a outra dependem do próprio homem, de sua própria atitude em relação a si mesmo, aos outros homens e à ideia do reino do céu.
Nas parábolas seguintes, Cristo torna a dar ênfase à ideia e significação do esoterismo em relação à vida, a pequena expressão externa do esoterismo em comparação com a vida, e apesar disso, as imensas possibilidades e importância do esoterismo e a qualidade particular das ideias esotéricas, que delas se aproxime quem compreenda e aprecie o seu significado. Essas breves parábolas sobre o reino do céu, cada uma das quais encerra todo o conteúdo do ensinamento evangélico, são extraordinárias, mesmo que consideradas simplesmente como obras de arte. Outra parábola propôs-lhe ele dizendo: o reino do céu é semelhante a um grão de mostarda que um homem toma e semeia em seu campo. E sendo a menor de todas as sementes, depois de crescer, é a maior de todas as hortaliças e chega a tornar-se uma árvore, de sorte que as aves do céu vêm animar-se nos seus ramos. Outras parábolas, disse-lhes ele: o reino do céu é semelhante ao fermento que uma mulher toma e põe em 3 medidas de farinha até que tudo fermente. Todas essas coisas disse Jesus em parábolas às multidões, e não lhes falava sem parábolas. O reino do céu é semelhante a um tesouro escondido num campo. Quem o encontra, oculta-o, e cheio de alegria, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. O reino do céu é também semelhante a um mercador que procura boas pérolas, e achando uma preciosa, vai, vende tudo quanto tem e compra. Mateus 13, 31, 34, 44, 48. Na última parábola, há novamente a ideia de separação, a ideia de escolha. Mais adiante, Cristo diz: assim será na consumação do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dos justos, e lançá-los-ão à fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger dos dentes. Entendestes tudo isso? Responderam-lhe eles: sim. Mateus 13, 49 e 51. Mas, aparentemente, os discípulos não compreenderam inteiramente ou compreenderam de maneira errônea. Confundiram a nova interpretação com a antiga, porque Cristo diz a eles logo depois: e ele lhes disse: assim todo escriba, instruído na doutrina do reino do céu, é como o dono de casa, que do seu tesouro tira o novo e o velho. Mateus 13:52. Isso se refere a um estudo intelectual do ensinamento evangélico, as tentativas e interpretação racional, nas quais os elementos das ideias esotéricas estão mesclados com a estéril, dialéctica, escolástica, o novo com o velho. As parábolas e os ensinamentos seguintes contêm um desenvolvimento dessa mesma ideia de escolha e prova. Só um homem que cria em si mesmo o reino do céu, com todas as suas regras e leis, pode penetrar no reino do céu de Cristo. Por isso, o reino do céu se assemelha a um rei que quis tomar conta a seus servos. Ao começar a tomá-las, apresentou-se-lhe um que devia 10.000 talentos. Como ele não tivesse com que pagar, mandou o senhor que fosse vendido, ele, sua mulher e seus filhos, e tudo quanto ele tinha para pagar a dívida. Então o servo, caindo de joelhos, disse: Senhor, tem paciência comigo e pagar-te-ei tudo. Compadecido daquele servo, o senhor despediu, perdoando-lhe a dívida. Em dali, seguindo, encontrou-se aquele servo com um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, e agarrando-o, sufocava-o dizendo: paga o que me deves. De joelhos, suplicava-lhe o companheiro dizendo: tem paciência comigo e te pagarei. Mas ele se negou, e fê-lo encerrar na prisão até que pagasse a dívida. Vendo isso, seus companheiros ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que se passava. Então o Senhor mandou chamá-lo e lhe disse: servo mau, perdoei-te toda a tua dívida, porque me suplicaste. Não devias, pois, também tu compadecer-te de teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? E irritado, o Senhor entregou-o aos torturadores até que ele pagasse toda a dívida. Mateus 18, 23, 34.
Vem em seguida a história do jovem rico, das dificuldades e provações, dos obstáculos criados pela vida, das atrações da vida, do poder da vida sobre as pessoas, sobretudo as que têm mais posses. Disse-lhe o jovem: tudo isto eu tenho guardado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Ao ouvir isto, o jovem foi-se embora triste, porque tinha muitos bens. E Jesus disse a seus discípulos: em verdade vos digo, que dificilmente um rico entra no reino do céu. De novo vos digo, mais fácil é um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico no reino do céu. Mateus 19, 20 e 24. Rico também tem, é claro, muitos sentidos diferentes. Antes de tudo, contém a ideia de apego, às vezes a ideia de grande conhecimento, grande inteligência, grande talento, posição, fama. Tudo isso são riquezas que fecham a entrada do reino do céu. O apego à religião da igreja também é riqueza. Só se um homem rico se torna pobre em espírito é que o reino do céu se abre para ele. As passagens seguintes do Evangelho segundo São Mateus tratam das diferentes atitudes em relação às ideias esotéricas. Algumas pessoas se captam, mas rapidamente as abandonam. Outras resistem de início, mas em seguida as tomam seriamente. São esses dois tipos de pessoas. Um é o homem que diz que iria e não foi, e o outro é o homem que diz que não iria e foi. Às vezes, os que não são bem-sucedidos na vida ou ocupam posição muito inferior na vida, até mesmo os criminosos do ponto de vista da moral vigente, os publicanos e as prostitutas demonstram ser melhores do ponto de vista do reino do céu do que os homens justos, confiantes em si mesmos. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao mais velho, disse-lhe: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: vou, senhor, mas não foi. E chegando-se ele ao segundo, falou-lhe do mesmo modo, e este respondeu: não quero. Mas depois se arrependeu e foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Responderam-lhes eles: o último, disse Jesus. Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque veio a vós João pelo caminho da justiça, e não crestes nele, ao passo que os publicanos e as meretrizes creram nele. Porém vós, mesmo vendo isto, não vos arrependestes depois, crendo nele. Mateus 21, 28, 32. Segue-se então a parábola do lavrador e a explicação, na qual se sentem grandes ideias de ordem cósmica, que possivelmente se referem à sucessão dos ciclos, isto é, a substituição de uma experiência mal sucedida por uma nova experiência. Essa parábola pode se referir ao conjunto da humanidade e à relação entre o círculo interior e o círculo exterior da humanidade. Ouvi outra parábola. Um pai de família plantou uma vinha, rodeou-a de uma cerca, cavou nela um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns vinhateiros e viajou. Quando se aproximava o tempo dos frutos, enviou ele seus criados aos vinhateiros para receber os seus frutos. Porém, os vinhateiros, agarrando os servos, atormentaram um, mataram outro, a outro apedrejaram. De novo, ensinou ele outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram com estes o mesmo. Finalmente, enviou-lhe seu filho, dizendo: eles respeitarão meu filho. Porém, os vinhateiros, quando viram o filho, disseram entre si: é o herdeiro. Matem-no, e teremos a sua herança. E agarrando, arrastaram-no para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará com esses vinhateiros? Responderam-lhe eles: fará perecer de má sorte os malvados, e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entreguem os frutos a seu tempo. Mateus 21, 33, 41. Vem em seguida a mesma ideia da escolha
e a das diferentes atitudes dos homens em relação à ideia do reino do céu. O reino do céu é semelhante a um rei que preparou o banquete de bodas de seu filho. Enviou seus criados para chamar os convidados às bodas, mas estes não quiseram vir. De novo, enviou outros servos, ordenando-lhes: dizei aos convidados, minha comida está preparada. Os bezerros e os animais cevados estão monos. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Porém, eles desdenhosos se foram, este para seu campo, aquele para seu negócio. Outros, agarrando os servos, ultrajaram-nos e os mataram. Encolerizou-se o rei e, enviando seus exércitos, fez examinar aqueles assassinos e deu as chamas à sua cidade. Mateus 22, 2:7. Segue-se a essa parábola das pessoas que estão preparadas e das que não estão. Depois, disse a seus servos: o banquete está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos e todos os que encontrardes, chamai-os para as bodas. Saíram os servos aos caminhos e reuniram quantos encontraram, maus e bons, e a sala de bodas ficou cheia de convidados. Entrando o rei, para ver os que estavam à mesa, viu ali um homem que não trazia veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? Ele emudeceu. Então o rei disse aos seus ministros: atai-o de pés e mãos e atirai-o às trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Mateus 22, 8-14. Vem depois uma das mais conhecidas parábolas, a dos talentos. Pois o reino do céu assemelha-se a um homem que, ao empreender uma viagem, chamou os servos e lhes entregou os seus bens. E deu a um 5 talentos, a outros 2 e a outro 1, a cada qual segundo a sua capacidade se foi. Logo, o que recebera 5 talentos foi-se e negociou com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o dos 2 talentos ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 foi-se, fez uma cova na terra e escondeu o dinheiro do seu amo. Passado muito tempo, volta o amo daqueles servos e exige prestações de contas. E chegando, o que recebera os 5 talentos apresentou outros 5, dizendo: Senhor, daste-me 5 talentos, olha, pois outros 5 que ganhei. E seu amo lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, constitur-te-ei sobre o muito, entra no gozo de teu senhor. Aproximou-se também o que recebera os 2 talentos e disse: Senhor, 2 talentos me destes. Olha os outros 2 que ganhei. Disse-lhe seu amo: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco. Constitur-te-ei sobre muito, entra no gozo do teu senhor. Aproximou-se por fim o que recebera 1 só talento e disse: Senhor, sei que és homem duro, que queres colher o que não semeaste e recolher onde não espalhaste. E temendo, fui embora e escondi teu talento na terra, ei-lo aqui. Respondeu-lhe seu amo: servo mau e preguiçoso, como então sabias que eu quero colher onde não semeei e recolher onde não espalhei? Devias, pois, ter entregue meu dinheiro aos banqueiros, para que, na minha volta, eu recebesse o que é meu com juros. Tirai-lhe o talento e dai ao que tem 10, porque ao que tem se lhe dará, e ele abundará. Mas a quem não tem, até mesmo o que ele tem, ser-lhe-á tirado. E esse servo inútil, lançai-os nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 25, 14 e 30. Essa parábola encerra todas as ideias ligadas à parábola do semeador. E além disso, a ideia da mudança dos ciclos e da destruição das coisas inúteis. Há no Evangelho, segundo São Marcos, uma interessante parábola que expõe as leis pelas quais a influência do círculo interior se exerce sobre a humanidade exterior. Dizia ele: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra, e quer que ele durma, quer vele, de noite e de dia, a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. Por si mesma, dá fruto à terra, primeiro o colmo, depois a espiga,
em seguida o trigo que enche a espiga. E quando o fruto está maduro, mete-lhe logo a foice, porque é o tempo da messe. Marcos 4, 26 e 29. E com muitas parábolas como estas, propunha-lhes a palavra, segundo podiam entender. E não lhes falava sem parábolas, mas, aos seus discípulos, explicava-as todas as partes. Marcos 4, 33, 34. A continuação dessa ideia da messe encontra-se no Evangelho segundo São Lucas. E lhes disse: a messe é grande e os operários são poucos. Rogai, pois ao Senhor da messe que mande operários à sua messe. Lucas 10, 2, 3. A mesma ideia é desenvolvida de forma ainda mais interessante no Evangelho segundo São João. O que ceifa recebe o seu salário e recolhe o fruto para a vida eterna, para que se alegrem juntamente o semeador e o ceifeiro. Porque nisto é verdadeiro provérbio: um é o que semeia, e o outro o que ceifa. Envio-vos a ceifar o que trabalhastes. Outros trabalharam, e vós vos aproveitais do seu trabalho. São João 4, 36, 38. Nas passagens anteriores, em relação à ideia da messe, há alusões a várias leis cósmicas. A messe só pode ocorrer num tempo determinado, quando o trigo está maduro, e Jesus acentua essa característica especial do tempo da colheita, e também a ideia geral de que nem tudo pode acontecer ao mesmo tempo. Os processos esotéricos exigem tempo. Momentos diferentes requerem ações diferentes em relação a eles. Então, chegaram-se a eles os discípulos de João, dizendo: como é que, jejuando, nós e os fariseus, teus discípulos, não jejuam? E Jesus respondeu-lhes: porventura, podem os companheiros do noivo chorar enquanto o noivo está com eles? Chegará, porém, o dia em que o noivo lhes será tirado, e então eles jejuarão. Mateus 9, 14 e 15. A mesma ideia do significado diferente de momentos diversos e da possibilidade de um trabalho esotérico somente em uma ocasião precisa encontra-se no Evangelho segundo São João. É preciso que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto há dia, vem a noite, quando já ninguém pode trabalhar. João 9, 4. Posteriormente surge a oposição entre a vida corrente e o caminho do esoterismo. A vida domina o homem, mas os que entram no esoterismo devem esquecer tudo mais. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me antes despedir-me dos de minha casa. Jesus lhe disse: ninguém que põe a mão sobre o arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9, 61, 62. Mais adiante, a mesma ideia é desenvolvida num sentido particular. De modo geral, a vida triunfa. Os meios se transformam em fins. As pessoas desistem das suas grandes possibilidades por causa do insignificante presente. Ele respondeu-lhe: um homem deu um grande banquete e convidou a muitos. À hora do banquete, enviou seu servo a dizer aos convidados: vinde, pois já está tudo preparado. Todos, unanimemente, começaram a escusar-se. O primeiro disse: comprei um campo e tenho de sair para vê-lo. Rogo-te, me deis por escusado. Outro disse: casei e por isso não posso ir. Lucas 14, 16, 20. No Evangelho segundo São João, a ideia do novo nascimento é apresentada como explicação dos princípios do esoterismo. A menos que um homem nasça outra vez, não poderá ver o reino de Deus. João 3,3. Vem em seguida a ideia da ressurreição, ressurgimento. A vida sem a ideia do esoterismo é considerada como morte. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho, aos que quer, dá a vida. João 5:21. Em verdade vos digo, chega a hora, e é esta em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a escutarem viverão. Não vos admireis disto, porque chega a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. João 5, 25, 28. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. João 8, 51.
Essas últimas passagens são, sem dúvida, interpretadas de maneira errônea nos ensinamentos pseudo-cristãos existentes. Os que estão nos sepulcros não significam os mortos que estão sepultados na terra, mas ao contrário, os que estão vivendo no sentido ordinário, mas estão mortos do ponto de vista do esoterismo. Encontramos essa ideia várias vezes nos evangelhos em que os homens são comparados a sepulcros ou túmulos. A mesma ideia é expressa no admirável hino pascal da Igreja Ortodoxa, mencionado anteriormente. Cristo ressuscitou, triunfou sobre a morte com a morte, e deu vida àqueles que estavam sepultados. Os que estavam sepultados são justamente os que são considerados como vivos. Essa ideia é expressa muito claramente nas revelações. Tens nome de vivo, mas estás morto. Apocalipse 3:1. A comparação das pessoas com sepulcros ou túmulos é encontrada várias vezes em Mateus e Lucas. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que vos assemelhais a sepulcros caiados, vistosos por fora, mas por dentro cheios de ossos mortos e de toda sorte de imundície. Mateus 23:27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que sois como sepulturas que não se veem e que os homens pisam sem o saber. Lucas 11:44. A mesma ideia desenvolvida posteriormente no Apocalipse. O esoterismo dá vida. No círculo esotérico não há morte. Quem tiver ouvidos que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de meu Deus. Quem tiver ouvidos que ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor não sofrerá dano na segunda morte. Apocalipse 2:7-11. A isto se referem também as palavras do Evangelho segundo São João, que relacionam o ensinamento dos evangelhos com o ensinamento dos mistérios. Em verdade, vos digo, se o grão de trigo não cai na terra, ficará só, mas se morrer, dará muito fruto. João 12:24.